Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, do GELCO, e fazemos parte desse estudo, desse canal, que é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos estar falando do capítulo O Credo Espírita. Para iniciar, como de costume, a gente faz uma leitura inicial para a nossa harmonização e depois a prece. E também hoje estamos felizes com o retorno da nossa irmã Ludmila, né, que está se recuperando e que está aqui entre nós, né? Então, seja bem-vinda de volta, Ludmila. Então, vou passar, inclusive, a palavra para ela, que vai estar conversando, vai estar fazendo a nossa leitura inicial. Boa noite a todos. Leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 19, na propaganda. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Jesus, Lucas, capítulo 17, versículo 23. As exortações do mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação desse versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. E assim, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo aos nossos amigos espirituais, aos nossos amigos espirituais do CELV, por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade de aprendizado junto com os nossos amigos. Que nós possamos, Senhor, como foi dita na leitura, que nós possamos viver Cristo dentro de nós e assim atuarmos junto aos irmãos necessitados, que as nossas palavras possam, Senhor, florificar em outros corações, mas principalmente os nossos exemplos, que eles possam arrastar multidões como o Senhor nos ensinou, como o Senhor fez conosco há tempos atrás. Que os exemplos dados na noite de hoje possam ser seguidos por todos nós, que assim seja. E agora vamos passar a palavra à nossa irmã Luciana, que vai começar o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. É um prazer tê-la novamente, viu, Ludmila? Estamos todos muito felizes. Bom, o início do capítulo de hoje se chama preâmbulo, né? E nesse iniciozinho, Kardec, nas suas anotações, né, ele colocou assim: os males da humanidade resultam da imperfeição dos homens.
É pelos seus vícios que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. E aí a gente faz uma reflexão, né? De tudo que a gente vem estudando durante o ano, de tudo que a gente já ouviu falar, né, a respeito da doutrina, a gente entende que esses vícios, né, que são colocados para a gente, são nada mais, nada menos que o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, né, nada mais, nada menos porque eles estão presentes, né, se a gente parar para refletir, no nosso dia a dia, né, estão presentes, às vezes, numa pequena atitude que a gente toma, sem pensar, às vezes, sem querer, intencionalmente, mas por já estar enraizado, muitas das vezes a intenção não é nem essa, mas a gente acaba, né, cometendo alguns vícios, alguns sentimentos que não são bons, né? Então, quando Kardec coloca que os males da humanidade resultam dos vícios, é com grande certeza que ele coloca, né? Se a gente for parar para pensar, todas as coisas ruins que acontecem, não só no âmbito individual, mas em âmbito, né, em termos de sociedade, em vida em comum, se a gente parar para pensar em todas as coisas ruins, no fundo, sempre está ali enraizado um desses sentimentos, né? Um desses vícios que Kardec colocou. Mais para frente ele fala, em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras e só reprimem os atos maus que mais se sobressaem sem, contudo, destruir. Aí ele fala, enquanto estes forem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão leis em benefício de suas ambições pessoais. A lei civil apenas modifica a superfície. Somente a lei moral pode penetrar o foro íntimo da consciência e reformá-lo. Então, aqui, quando a gente fala das leis, né, que ele coloca aqui, que muitos fazem leis a benefício próprio, a gente pode, sim, ver na política isso, a gente pode ver, sim, em determinadas instituições, quando as pessoas pensam em si, né, e não em detrimento de toda uma sociedade, de todo um país, de toda uma nação, ele acaba vendo só o seu lado, né? E muitas pessoas acabam sendo prejudicadas, não sendo ajudadas nem amparadas. Por quê? Porque às vezes a ambição, às vezes não, a ambição, ela cega, né? Ela deixa as pessoas só enxergando aquele foco de cada vez mais, né? Cada vez mais ter e menos ser, né? Então, as pessoas que possuem essa ambição, elas pensam em sempre ter mais, né? E não ser pessoas melhores, e sim ter mais coisas materiais, ter mais bens materiais, é sempre focado no ter. Mais para frente, Kardec coloca assim, por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhes desfigurarão o espírito para explorarem proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. E aí, gente, a gente, muitas vezes, quando a gente liga o noticiário, né, liga a televisão, a gente vê, aquela instituição séria, poxa, aquela pessoa fez isso, né? Então, a gente acaba rotulando a instituição pelas atitudes da pessoa, né? Mas a gente trazendo para a religião, né? Muitas religiões, quando tem uma visibilidade, porque alguém daquela religião cometeu algo assim, algo assado, e aí toma, né, aquela mensagem, aquela situação como se fosse prejudicando a imagem da instituição, né? E muitas das vezes, quando a gente tem que parar e refletir, né? Que a pessoa ali, ela está, assim, representando, mas ela não é, né, a instituição, né? Ela está ali apenas, às vezes, representando, sendo um portador, né? Dando voz àquela instituição, mas ela não é, né? Com as atitudes dela, não demonstra realmente o que aquela instituição passa de mensagem, né? Então, Kardec também pontua isso. Mais para frente, ele coloca, o homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade, já nesta vida. Além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais
que são a consequência inevitável das suas imperfeições. E aí, como referência, eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que ele fala assim: qual o meio mais prático e mais eficaz? Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Conhece-te a ti mesmo. É difícil se autoconhecer, né? Querer fazer uma reflexão, querer enfrentar, né, os seus obstáculos, querer enfrentar as suas dificuldades, né? Muitas das vezes a gente prefere falsear ali, tentar fingir que melhorou em algum ponto, mas que, na verdade, se a gente encarar de frente a frente, se a gente fizer um autoconhecimento, a gente vai ver que a gente precisa muito se esforçar para se melhorar, né? Às vezes, naquele momento ali, a gente acertou, né? Mas será que a gente está sempre acertando naquela situação? Ou será que naquele momento eu estava bem e acertei, né? Então, é muito diferente de quando você realmente se modificou, né? Quando a gente se modifica, a nossa atitude ela é permanente, né? Ela não tem momentos que é assim, momentos que não são assim, né? As nossas atitudes, quando a gente realmente se modifica, eu deixei de ser uma pessoa egoísta, então eu deixei de ser com todo mundo, eu deixei de ser com tudo, né? Eu deixei de ser egoísta só com fulano. Não, então você não deixou de ser egoísta, né? Você apenas direcionou que aquele ali não vai ser mais o foco de egoísmo, mas com outras pessoas, se você continua, é porque você ainda tem esse sentimento, né? Então, quando você conhece a ti mesmo, você começa a querer modificar aqueles sentimentos, aqueles sentimentos ruins, né, que penetram lá no fundo, né, lá no coração. Outra coisa que Kardec coloca é que, evitando tudo que possa prejudicar o seu próximo, por palavras e por atos, procurando, ao contrário, tudo que possa ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com seu contato. Então, essa reflexão, ela é muito conhecida, né, que foi Santo Agostinho que fez indicou essa reflexão para a gente, né, para os espíritos, que ele disse, né, examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, como é que eu vou saber se eu realmente, né, não fiz nada de errado, se eu realmente não cometi nada de mal contra alguém, né? E aí, Santo Agostinho fala, vamos fazer uma reflexão, vamos examinar a sua atitude, né? Será que quando você cometeu aquele ato, você não prejudicou alguém, né? Fez algo contra os desígnios de Deus, e depois fez algo contra si mesmo, né? Que te prejudicasse? Então, é uma reflexão que a gente deveria fazer diariamente, né? Mas, às vezes, quando a gente chega ao trabalho, né, a gente mal deita, dá graças a Deus e dorme, né? Mas seria uma reflexão que a gente deveria fazer todos os dias, né? Fechar nossos olhos e pensar, né? Deus, será que pequei contra ti? Será que pequei contra o meu próximo? Será que fiz algo, né, que também me prejudicasse? Então, esse é o caminho, né, que Santo Agostinho fala para a gente lá no Livro dos Espíritos. E aí, para finalizar aqui esse item, Kardec também diz que o progresso geral é a resultante de todos os progressos individuais, mas o progresso individual não consiste tão só no desenvolvimento da inteligência, na aquisição de alguns conhecimentos. Isto é apenas uma parte do progresso, que não conduz necessariamente ao bem, visto que há homens que usam mal do seu saber. O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes que existem entre nós. Então, gente, Kardec, mais uma vez, além de já ter abordado isso no Livro dos Espíritos,
nessa questão, ele vem colocar para a gente que a gente não adianta ter só o conhecimento, né? Muitas pessoas são dotadas de um conhecimento, né, absurdo. Se você for conversar, você até, né, tem palavras que você nem sabe a tradução, né? As pessoas acabam tendo até um linguajar mais rebuscado, mas que também não adianta ter só o intelecto, né? A questão moral, ela tem que caminhar junto, né? O progresso, ele só vai ser geral quando o intelectual e o moral estiverem ali, de mãos dadas, não é verdade? Então, para finalizar, na questão 780, deixa só eu achar aqui, o Kardec pergunta para os espíritos no Livro dos Espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E aí, na questão A, como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, o que Kardec, né, o que os espíritos tentaram mostrar para a gente, é que para a gente chegar à perfeição moral, né, para que a gente conquiste esse degrau, a gente precisa unir, né, tanto o nosso progresso intelectual quanto o nosso progresso moral. Não adianta eu saber, eu sei todas as questões de cor, não sei, tá, gente? Estou dando exemplo, do Livro dos Espíritos, mas não pratico nenhuma delas, né? Nenhuma questão delas, né? Então, assim, o que adianta a gente ser dotado de sabedoria se a gente moralmente não está praticando, não está colocando? E muitas das vezes o que a gente vê é que pessoas que têm uma sabedoria, né, de determinada situação, de determinada área profissional, ao invés de usá-la para o bem, ainda usam para o mal, né? Então, a gente tem que entender que nós, né, fomos feitos para evoluir, fomos criados, né, simples e ignorantes no sentido de nada conhecermos, para que pudéssemos, com o nosso livre-arbítrio, alcançarmos, né, a perfeição moral através das nossas atitudes, através dos nossos plantios, né, e colhendo, né, aquilo que a gente vem plantando, errando, acertando, errando, mas com certeza o nosso fim é a perfeição, né? Mas para isso a gente precisa, sim, trabalhar, né, as nossas questões ainda, precisamos nos conhecermos, né? Fazermos termos essa autorreflexão, né? Do que eu ainda preciso me melhorar, às vezes fazer essa autorreflexão, fazer essa mexida, incomoda, às vezes a gente não fica tão confortável, né? Porque está mexendo no nosso eu, mas é necessário para a gente poder se modificar, para a gente poder aprender, para a gente poder crescer. E aí sim conquistar não só o progresso moral, como a perfeição moral, né? A gente está num estado de perfeição moral. E é isso que Kardec quis falar aqui nesse início, deixar essa mensagem. E aí eu vou passar para o Sérgio, que ele vai dar aí alguns exemplos para a gente de irmãos nossos, né, que conseguiram aí unir tanto a questão intelectual quanto a questão moral. Sérgio, antes de passar, tem alguns comentários aqui, né, do estudo que a Luciana fez, e também vamos aproveitar antes para dar boa noite, né? Boa noite a todos os amigos que estão aqui presentes. Vejo aqui o Renato, a Fernanda, a Kátia, a Dona Ariovalda, a Sônia, o Tiago, a Glória, o seu Sebastião, a Selma, o Edson, a Solange, o Alessandro, a Regiane. Vocês têm bastante gente presente, né? E fora outras pessoas que também não colocaram comentário, a Fernanda, né? Então sejam todos bem-vindos. E vamos postar aqui alguns comentários. Eu vou selecionar alguns aqui. Tá, então, sobre o seu estudo, Luciana, tinha aqui, por exemplo, que por isso devemos ter cuidado, porque de alguma forma representamos a instituição, daí o cuidado, né? Então, se você quiser fazer algum comentário, Luciana, eu vou lendo aqui e você fica à vontade, tá? Tá.
A gente... Ah, tá, pode falar. Não, pode falar, pode falar. É exatamente isso, é a responsabilidade que a gente tem com os nossos atos, né? Uma vez que a gente está representando alguma instituição, seja ela profissional, seja ela religiosa, a gente tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse cuidado, mas também a gente tem que ter um cuidado em discernir, né? O que é a pessoa, enquanto ela está ali, né, sendo porta-voz, e o que é realmente, o que aquela instituição séria quer passar, né? Para que a gente não possa ir cair em armadilhas e achar que tudo é em vão, né? Que não devemos acreditar em nada, né? Muito pelo contrário. A religião, ela só está aí porque a gente precisa dela. Porque se todos nós falássemos a mesma linguagem universal, que é do amor ao próximo, a gente não precisaria, né, de estar frequentando, né, religiões. A gente seria todos nós teríamos uma única religião, mas ainda precisamos dela, né? Tem também um comentário do Tiago, né, que o conhecimento favorece a evolução moral, mas é preciso usar uma das potências da alma, segundo o Leon Denis, chamada vontade, para colocar em prática os conhecimentos aprendidos. Verdade. E um terceiro comentário da Selma, que é: na doutrina, divulgar os ensinamentos do Cristo realmente não é só falar e expressar, se bem até identificando o conteúdo dos livros, mas acima de tudo a moralidade pelo exemplo nas atitudes diárias. E tem muito a ver com a página inicial que a Ludmila leu, né? Que é a questão de não basta falar, mas sim exemplificar a necessidade do exemplo, né? É verdade, é verdade. Tem muitos ateus e ateias, né, que são belíssimos exemplos, né? Que não têm religião, né? E que são muito caridosos, né? Que praticam o evangelho sem saber, né? Isso. Então, eu vou passar a palavra para o Sérgio, antes só dar uma boa noite também para a Alessandra, Sérgio, que está nos assistindo, tá bom? Então, Sérgio, com você. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria, né, que estamos mais uma vez aqui com um time completo. Isso é muito bom. A alegria que nós estamos aqui de ter a Ludmila de volta nos trabalhos. Dizer para você, Ludmila, que você não é simplesmente faz falta por fazer falta, é porque você faz falta mesmo. Nós somos um time. E você completa o time. Estamos muito felizes e emocionados com o seu retorno. E agradecer nessas mensagens, esses comentários que as pessoas colocam aí. Que bacana, né, cara? Isso aí faz a gente lembrar nosso estudo lá, né, presencial, né, que as pessoas comentam e a gente conversa. Isso é muito bacana. Muito obrigado a todos vocês que comentam aí, fazem os comentários. Façam bastante comentários, bastante pergunta para a Ludmila, para a Luciana e para o Humberto. Bom, é interessante o que a Luciana falou, muito bacana mesmo, né? E a gente perceber que a evolução moral, ela está ligada diretamente à evolução do espírito, né? O espírito evoluído, ele tem uma evolução moral muito adiantada. E em contraponto também, em contrapartida, o mundo em que vivemos, né? Quanto mais evoluído o mundo, mais a evolução dos espíritos, mas os espíritos, a evolução moral vai estar presente naquele mundo. E nós sabemos, nós estamos num mundo de provas e expiações. Poxa, mas então quer dizer que aqui não tem pessoas evoluídas moralmente? Tem bastante gente evoluída moralmente. Irmãos, a gente tem que ouvir mais coisas, procurar lá no YouTube, nos programas de televisão, aqueles programas em que as pessoas fazem o bem, né? Porque a gente tem a mania de procurar o que é sensacionalista, né? Aquilo que dá, que traz notícia, que escandaliza, mas há muitas pessoas nesse mundo agora, nesse exato momento, fazendo o bem. Quantas pessoas fazendo o bem de todas as religiões, ateus, ateias, como a nossa irmã falou, perfeito. Eu conheço pessoas que são ateus, que fazem coisas maravilhosas, que têm uma moral muito elevada. Então, isso é muito interessante. A elevação espiritual não está restrita à casa espírita.
ela está para todas as pessoas. Então, e esse esforço diário que é o importante, como nossa irmã Luciana falou, o esforço diário, no dia a dia. Olha, mas eu não consigo ser um Chico Xavier, mas não vai conseguir mesmo. Não vai, nesse momento agora, não vamos ser igual o Chico Xavier, mas estamos trabalhando, estudando, aprendendo, fazendo um pouquinho de caridade, para que um dia cheguemos a ser o Chico Xavier. Esse é o objetivo. Na verdade, o nosso objetivo é sermos igual a Jesus. Olha que interessante, que pretensão, né? Não é pretensão. O próprio Jesus nos disse. O maior ensinamento de Jesus foi dizer o seguinte: sede perfeitos igual o vosso Pai é. Então, Jesus nos convoca à perfeição. Porque quando nós chegarmos à perfeição, ela vai estar ali, nós vamos trazer junto com esse pacote o amor ao próximo, amar a Deus, amar a natureza, conservar, ser justo, ser amoroso, ser leal. Então, a perfeição que Jesus nos convoca é essa perfeição. A perfeição moral. Então, às vezes a gente fica preocupado, né? Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim. Não, nós temos que ser perfeitos. Mas essa perfeição não vai ser agora, nesse exato momento. Mas nós estamos construindo agora. É o dia a dia. É nas vitórias, é nas derrotas. É no dia a dia. E a espiritualidade, assim como Jesus, né, tem muita paciência em nos aguardar. Quantas encarnações já passamos para estarmos aqui agora, já sentado, ficando uma horinha, escutando algo que fale em Jesus, que fale de amor, de paz? Quantas encarnações precisamos para chegar até esse momento? E quantas mais precisarão para que possamos chegar a ser um Chico Xavier, né? Um espírito puro, né? Espírito bondoso, evoluído, do qual nós vamos dar alguns exemplos dele aqui. E nós temos aqui exemplos fora da doutrina. Irmã Dulce. Leiam Irmã Dulce, estudem a Irmã Dulce, que ser humano, que espírito puro, dócil, que espírito gostoso de se estudar, de se conhecer. Madre Teresa. Quantas coisas maravilhosas a Madre Teresa fez sem recurso nenhum. E às vezes a gente fica esperando chegar o recurso para fazer alguma coisa. Então, aí nós percebemos que no nosso mundo de provas e expiações existem os espíritos perfeitos moralmente. Para quê? Para que tragam os exemplos, para que nos incentive, para que nos tragam ensinamentos, para que nós para que a gente perceba que Jesus não nos abandonou, que ele nos envia constantemente espíritos para nos mostrar o caminho, como agir. A gente vai, às vezes, em hospitais e vê crianças doentinhas, mas crianças alegres, felizes, com os corações com confiança em Deus, pessoas que estão ali adoentadas, mas com os corações repletos de amor. São espíritos de luz para mostrar ali como passar por uma situação dessa. Muitas das vezes escolhem essa situação para mostrar, exemplificar como ser um verdadeiro cristão. Então, nós temos esses exemplos. Nós temos aqui o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, que foi um médico. Ele foi vereador do Rio por 2 mandatos, lá em 1861. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Foi um dos maiores precursores da doutrina espírita, divulgador, com a sua posição sólida, firme, sem fugir um milímetro que Kardec nos trouxe, né, pela codificação de Kardec. E ele era conhecido como médico dos pobres. Só aí já fala tudo, né? Já diz tudo quem era esse homem. Médico dos pobres. Era um médico que as pessoas que os procuravam não tinham dinheiro para pagar, e ele atendia com o maior carinho, com o maior esmero.
e muitas das vezes tirava do seu recurso para dar para aquele irmão comprar o remédio, né? Tem um caso dele que ele não tinha nem dinheiro não tinha mais nem dinheiro para dar para aquela pessoa que estava doentinha, para comprar o remédio, e a pessoa falou, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. Ele tirou o anel de formatura dele e deu para ela levar para a farmácia e trocar pelo remédio. Então a gente percebe que são espíritos de um coração singelo, puro, amoroso, né? Tem uma passagem dele em que ele estava com a filha muito doentinha em casa, com febre, e ele, como médico, medicou a filha, e a filha não baixava a febre, dava banho, colocava compressas de água fria, e ali cuidando, ele e a esposa cuidando da filha, e bate à porta dele uma senhora, e foi lá pedir socorro na comunidade, disse, Bezerra, doutor, a minha filha está passando muito mal, eu não tenho o que fazer, eu preciso da sua ajuda. Aí Bezerra entrou em oração, pediu aos bons espíritos que cuidasse da filha dele, porque ele já estava medicada, mas ele não tinha mais o que fazer naquele momento, e foi em socorro àquela criatura. E lá ele socorreu, deu o remedinho, passou os remédios, deu dinheiro para comprar o remédio, porque aquela irmã não tinha condição de comprar o remédio. E quando ele voltou para casa, o que aconteceu? A filha já estava bem melhor, já estava sem febre, porque a espiritualidade estava trabalhando ali. E ela trabalha para a gente também o tempo todo, mas nós, às vezes, não confiamos nesse trabalho. Nós deixamos de lado essa questão espiritual, né? Então, hoje, Bezerra de Menezes, como espírito, tem uma falange de espíritos que cuidam da medicina, que cuidam dos médicos. O médico, querendo, acreditando ou não acreditando, ele está lá com a sua falange para ajudar. Olha que interessante. Olha que informação importante para a gente quando a gente for ao médico. Fazer uma oração e pedir ao doutor Bezerra de Menezes que possa orientar aquele médico para que possa dar o que for de melhor para a sua saúde. Então, olha que informação importante. Independente do médico querer ou não, ele está lá junto com os médicos, porque ele é um espírito puro. Ele não precisa que a pessoa invoque ele, né? Doutor Bezerra de Menezes, eu preciso do senhor. Não, ele está lá, com a falange de espíritos, nos hospitais, né? A nossa irmã Ludmila trabalha no hospital, né, irmã? Ele está lá com vocês, lá, ajudando, lado a lado, intuindo, protegendo. Então, olha que moral desse espírito. Esteve aqui entre nós. Esteve entre nós. E nosso objetivo é chegar a ser um Bezerra de Menezes, né? Vamos chegar. Eu tenho certeza que vocês vão chegar primeiro do que eu, mas nós vamos chegar. Todos nós vamos chegar. E nós temos um outro aqui, que nós podemos dar um exemplo, que eu simplesmente sou apaixonado. E eu acho que todo mundo da doutrina é apaixonado, né? Chico Xavier. Que homem, né? Que homem! Que ser humano! Dócil, amoroso. Em momento nenhum você vê Chico se alterar, estando com problemas financeiros, estando com problemas em casa, estando com problemas no trabalho. O Chico é o mesmo, carinhoso, amoroso. Só para você ter uma ideia, Chico psicografou mais de 450 livros. Mais de 450 livros. E tendo vendido mais de 50 mil exemplares. Ele vendeu mais de 50 mil exemplares. Milhões, né? 50 milhões de exemplares, desculpa. 50 milhões, perfeito. 50 milhões de exemplares. Sendo que ele pegou todos esses exemplares, foi ele ia no cartório, né? E registrava em nome de uma instituição de caridade. Então, todo o valor recebido que supostamente iria para Chico, iria para uma instituição de caridade. E muitas vezes foi criticado por isso, né? Até por familiares. Poxa, Chico, nós estamos passando um momento tão difícil, você escreve tantos livros, não pode tirar um pouquinho para a gente aqui? Não. Os livros não são meus, né? Escreveu milhares de cartas, né? Milhares de cartas, sem cobrar um centavo de ninguém, trazendo alento, trazendo a paz,
trazendo consolo, né? Aquele consolo prometido, né? Que a doutrina espírita tanto fala, e que a gente também pode fazer isso. Eu não consigo escrever uma carta consolando, uma mensagem, eu não consigo escrever um livro, mas eu consigo dar um abraço, dar um sorriso, uma palavra de incentivo, né? No trabalho, em casa, nos vizinhos, nos amigos. Não, meu amigo. Quantas vezes, né? Uma pequena palavra, um pequeno sorriso, e a pessoa, poxa, aquela palavra que você me falou me tirou de um momento difícil da minha vida. E você falou, eu falei isso? Nem lembro. Por quê? Porque já reside em nós um pouco desse amor, um pouco desta evolução. Porque nós estamos estudando é para isso. É para isso que nós estamos estudando. Claro que estamos longe ainda de sermos perfeitos, mas estamos estudando para isso. Estamos nos esforçando. E a espiritualidade fica numa felicidade só quando a gente consegue vencer uma etapa. E as etapas são vencidas aos poucos. É aos pouquinhos. Vence umazinha, vamos colocar em meta. Como a Luciana falou isso aí, vamos colocar em meta, não nos chatearmos com esse ou aquele tipo de comentário. Esse eu vou vencer, e vou lutando. E quando a gente vence, a gente fica tão feliz. Porque é a felicidade do espírito. É a felicidade que está implantada em nós. É aquele DNA que Deus colocou em nós para chegarmos à perfeição. E quando nós cutucamos esse DNA, nós deflagramos uma explosão de felicidade em nossos corações e em nosso espírito. Então, Chico nos convidava o tempo todo. Então, tem duas passagenzinhas aqui de Chico, que eu vou comentar rapidinho, porque o Humberto já tá querendo falar lá também. Tem duas passagens aqui que eu carrego comigo para todos os estudos que eu faço. Eu sempre eu falo dessas passagens do Chico. Uma é que Chico, lá em Pedro Leopoldo, ele era muito criticado. Quando ele ia fazer as reuniãozinhas dele, ficavam várias pessoas de outras religiões, né, gritando ali na porta da casa dele, que isso é coisa do demônio, falavam coisas horríveis para Chico. E Chico, ao entrar na casa, ao entrar na porta, abrir a porta e fechar, ele pedia licença. Licença, meus irmãos, eu vou ter que fechar a porta. As pessoas não estavam nem olhando para ele, mas ele pedia licença. Mas você via que era uma licença com amor, com carinho. Então, exemplos para nós. Quantas vezes nós pedimos licença com carinho? Quantas vezes nós pedimos permissão, né? Então, essas lições que eles nos deixam é para que a gente possa nos exercitar. E outra passagem de Chico, que vai ficar para a gente, fica para mim, que eu aprendi muito com isso, né? Porque quando uma pessoa chega até nós e nos procura para falar alguma coisa, para desabafar, para trocar uma ideia, né? A gente tem que escutar. E essa pessoa tem que sair um pouquinho melhor do que ela chegou. Claro que nós não vamos dar, né? Dar aquela paz de espírito que Chico dava, né? Quando todas as pessoas chegavam perto de Chico, sentia aquela paz, sentia harmonia, sentia amor, porque ele emanava isso no seu espírito. Mas, uma vez, ele saindo de um estudo, com muita pressa, porque ele tinha que correr para outro estudo, ele tinha que fazer uma outra palestra, um outro estudo, ele tinha que sair correndo, ele estava atrasado. E aí, ao sair daquele centro, atrasado, para ir para o outro centro, uma senhora interpelou ele: Chico, eu preciso falar contigo. Chico, eu estou precisando falar contigo. Minha filha, aí ele: Chico, minha querida irmã, aquele jeitinho dele: agora eu não posso, mas eu vou te atender, amanhã eu te procuro, você me procura, agora eu não posso, eu estou atrasado. Mas Chico, eu preciso muito falar com você. Mas minha querida irmãzinha, eu estou com um compromisso. Aí logo veio quem? Emmanuel, né? Aquele espírito protetor maravilhoso. Chico, dá atenção, vai dar tempo. Então tá bom. Aí Chico deu atenção àquela senhora, conversou alguns segundos, alguns minutos com aquela senhora,
deu as palavras de conforto, a senhora ficou tão feliz, agradeceu tanto a Chico, e aí, agora eu estou indo que eu estou atrasado. Aí saiu andando, aí Emmanuel virou para Chico, o mentor espiritual dele, virou para Chico e falou, Chico, olhe para trás e veja o que você está vendo. Quando ele olhou para a senhora estava emanando luzes para eles, raios de luzes coloridos, de felicidade. Aí Chico ficou tão agradecido, aí Emmanuel falou para ela, imagina se você não tivesse parado, qual o tipo de emanação que ela teria mandado para você. Então isso é aprendizado para nós. Quando alguém nos procurar, todos nós que já temos um pouquinho de conhecimento, vamos dar ouvido. Às vezes só ouvir é o importante. Um sorriso, bom dia, ótimo trabalho, ótimo dia. Isso às vezes transforma, porque quando você manda uma palavra de incentivo, de energia, de paz, de harmonia, você está carregando aquela pessoa de energias boas. É que a gente é limitado, a gente não é igual o Chico que via tudo, mas a força do pensamento, a palavra, tem uma força fantástica. Por isso, né, temos que ter cuidado, como Jesus disse, cuidado com o que sai da nossa boca, né? Então, que sejamos cada dia mais carinhoso, amoroso, e que possamos, como a nossa irmã falou aí, representar uma casa religiosa, aonde muitos nos perguntam, de qual religião você é? Por que perguntou? Porque sentiu algo diferente, né? Então, que nós possamos, então, junto com essa espiritualidade maior, sermos cada dia um pouquinho melhor, tá bom? Vou passar, então, agora a palavra ao nosso irmão Humberto. Sérgio, eu tenho aqui alguns comentários, eu não estou conseguindo postar, tá? Mas certo. Eu vou ler, aí se você quiser comentar, tá? Certo. Então, tem um comentário aqui do seu Sebastião, e que Kardec disse que é pela transformação moral que se reconhece o verdadeiro espírita. Temos um comentário do Renato, todas as vezes que falamos e levamos conteúdo doutrinário espírita, criamos a curiosidade em conhecê-la, mas a exemplificação com ações, aí sim transformam pessoas. A Selma comentou que esses exemplos dados por esses irmãos abençoados tinham em si o amor incondicional, onde o egoísmo não fazia parte deles. Comentário ainda do Renato, que diz que o que é o conhecimento? Conhecer é saber com ação, que sem isso é apenas livro empoeirado. Tá? E temos aqui o último comentário da Selma, que diz, perfeito, Sérgio, podemos dar o melhor de nós para consolar aquele que necessita. Até um sorriso, um bom dia, é para muitos consolador. Perfeito. Lembrando só que aí não precisa comentar, Humberto, porque, na verdade, nós aprendemos com essas mensagens aí, nós aprendemos, né? Só para completar é o seguinte, toda vez que você doa algo, um sorriso, um abraço, uma palavra, você está em comunhão com a espiritualidade. Então, essa energia boa passa primeiro por você. Tá bom? Isso. Muito bom. Então, vou dar continuidade ao estudo. E assim, a gente vai começar aqui tentando desconstruir 3 mitos, né? Mas, óbvio, cada um tem a sua opinião pessoal. Primeiro, né? Às vezes a gente costuma escutar assim, a humanidade está regredindo, né? A humanidade não tem mais jeito. Mas será que a humanidade está regredindo? Será que a humanidade não tem mais jeito? Vamos aqui fazer um exercício aqui, um trabalho em conjunto aqui de uma reflexão. Vamos analisar pelo aspecto da lei, por exemplo. Será que o racismo hoje é o mesmo do que é no passado? Em termos da lei, por exemplo? A gente pode verificar, por exemplo, que na lei hoje, ela pune o racismo, né? A lei hoje, ela pune o machismo. No passado, o racismo era justificado na lei. Você podia não deixar determinadas pessoas entrar em determinados lugares, e era justificado legalmente. Mas o que acontece hoje com a pessoa que é racista? Óbvio que ainda tem questões para evoluir em termos de justiça, muita coisa a se melhorar na prática, mas nas leis melhoraram. Antigamente o homem podia ser dono da mulher, hoje, será que está assim? Óbvio que ainda há muita violência doméstica, muita coisa a ser melhorada, mas em termos de lei, antigamente a gente tinha algo que era legal e hoje não é mais legal.
A gente tinha na lei trabalho escravo, era permitido, trabalho infantil, e hoje? Mudou? Então, houve uma evolução em termos de lei. Se a gente olhar, analisar sobre o aspecto do analfabetismo, o analfabetismo de hoje, por exemplo, do Brasil, ele é inferior ao que era em 1950. Até mesmo sobre o aspecto da violência, houve uma evolução. Às vezes a gente tem a impressão que está muito violento, mas se a gente for analisar os dados estatísticos da violência, né, do ano passado, ela é menor do que era das sociedades passadas, da sociedade da Idade Média, das sociedades tribais, é muito menor. Então, assim, a estatística, né, dos homicídios por cada 100 mil habitantes de hoje é muito menor do que foi no passado. Até sobre o aspecto ambiental, né, onde a gente analisa que há uma degradação maior do meio ambiente nos dias de hoje, mas também há, por outro lado, uma preocupação maior com a preservação, há mais pessoas levantando a bandeira da preservação. Até mesmo pressão comercial, alguns países, né, já mais desenvolvidos não negociam com outros que estão degradando a natureza, então há uma pressão maior pela preservação do meio ambiente. Se a gente analisar do ponto de vista da ciência, será que a tecnologia não evoluiu? Hoje a gente tem aqui, por exemplo, a internet, onde a gente possibilita a gente se comunicar, cada um nas suas casas estamos nos comunicando. Temos as vacinas, os analgésicos. Antigamente as pessoas sentiam muitas dores, mas hoje a gente tem os analgésicos, que aliviam dores físicas. Antibióticos, né, que reduziram tanto a mortalidade das pessoas e até a mortalidade infantil. Né? Então, de uma maneira geral, há sim o progresso da sociedade. Né? É óbvio que também os livros, a imprensa, contribuiu muito para esse avanço, né? Porque eles propagaram as ideias, fizeram as pessoas se questionarem. Por que a minha sociedade é diferente da outra? Por que aqui as pessoas vivem de um jeito, mas no outro lugar vive diferente? Lá é mais livre, aqui a gente é mais preso. Por quê? Então, esses questionamentos, eles foram propagados através da imprensa, dos livros, né, que ajudaram as pessoas a se questionarem. Então, também houve uma evolução na literatura, nas ideias. Então, a sociedade evoluiu sim, né, e ela continua evoluindo, vai continuar passando por esse processo de transição. Agora, a transição, ela talvez não seja tão rápida quanto a gente espera que seja. Mas isso não significa que ela não esteja acontecendo, a transição está acontecendo. Né? O segundo mito que a gente escuta é que a gente tem que também conversar sobre isso para a gente poder pensar, que a gente às vezes escuta assim, ó, não posso intervir no sofrimento do meu próximo porque ele está passando por um processo kármico. Né? Ele, no passado ele pecou, ele errou, usou mal o seu livre-arbítrio, e agora ele está passando por um processo de sofrimento na qual ele merece passar e eu não tenho o direito de intervir nesse sofrimento. Mas será que isso é verdade? Será que eu não tenho o dever de ajudar um irmão que está passando fome, por exemplo? O que nos ensinou Jesus? Jesus não nos ensinou a ir ao encontro da dor e a aliviá-la? Se alguém está passando por um processo de resgate, de reparação perante as leis de Deus, isso é um compromisso dela com Deus. Nós não temos o direito de julgar. O nosso papel é, sim, de levar o consolo, né, de levar o alento para aquela pessoa, de socorrer na medida do possível, de promover o bem. E se Deus tiver colocado a gente no caminho daquela pessoa, porque tinha chegado o fim do processo dela de resgate, ou se Deus nos colocou no caminho de determinada pessoa para a gente poder dar forças a ela, aliviá-la naquele momento que ela está passando. Então, o nosso papel é sim de intervir e de promover o bem, sempre que tivermos a oportunidade de ser útil. Porque se a gente não estiver sendo útil, trabalhando em nome de Deus, nós vamos estar trabalhando em nome de quem? Quem que é o nosso chefe? A quem estamos servindo? Foi nos dito que nós somos responsáveis também pelo bem que deixamos de fazer, e não somente pelo mal que fazemos. Portanto, é nosso papel, sim, ir de encontro ao dor e de dar a nossa contribuição para o alívio das pessoas. Tem um terceiro mito, que a gente também, vamos pensar aqui em conjunto, que é o espírita gosta de sofrer. O espírito, ele ama o sofrimento. Será que gosta? Você gosta de sofrer, Sérgio, Ludmila, Luciano? Vocês gostam de sofrer mesmo? E eu não gosto de sofrer também, então tem uma coisa errada.
sabe? Não tem quem gosta de sofrer está passando por algum problema de ordem emocional, psicológica, mas o espírito ele não gosta de sofrer. O espírito, na verdade, ele trabalha para amenizar os seus sofrimentos e também do seu próximo. Óbvio que o espírito é grato por todas as experiências que ele passa, né, que o fazem aprender, que o fazem crescer, né, e para isso, diante da dor, ele compreende, ele busca ser paciente, tolerante, mas ele se esforça para amenizar aquela dor, para resolver aquele problema, né, mas ele sabe que tudo tem seu tempo, então ele calma, espera, porque ele sabe que enquanto durar a necessidade do aprendizado, ele vai passar por aquele processo, mas quando ele consegue avançar através do esforço, do trabalho, o sofrimento termina. Então, tudo passa, como dizia Maria. Mas por que a gente está falando dessas coisas, né? Porque o nosso tema é sobre a vida futura. E a diferença aqui é de olhar. Como a gente está olhando? Se a gente utiliza, né, quais parâmetros a gente está utilizando para a gente poder analisar a realidade? Qual prisma utilizamos para encarar a nossa vida? Porque aqueles que vivem sob o ponto de vista materialista justificam suas atitudes, por exemplo, com a violência, como meio para atingir os fins que eles visam. Aqueles que buscam, ainda têm essa visão materialista, podem se revoltar diante da dor, do sofrimento, das dificuldades, aumentando ainda mais o seu sofrimento. Nessa visão ainda, há um desespero diante da perda, porque encara a perda como algo eterno. Há um desequilíbrio na sede das conquistas materiais, então você se desequilibra nessa busca, né, no excesso de paixões que muitas vezes corroem a nossa saúde, mas tudo isso é muito justo, sob esse ponto de vista. Mas qual que é o ponto de vista do espírita? O nosso ponto de vista, ele tem que ser o da vida futura, né? A gente saber que, em primeiro lugar, apesar de todo o aparente caos, Jesus está no comando, Jesus está no leme. Então está tudo sob controle, tudo isso vai passar, né? E quando a gente fala aqui de vida espiritual, nós não estamos falando mais do sofrimento eterno do inferno, nem de um paraíso contemplativo do céu. Nós estamos falando da vida pulsante da vida espiritual, onde há hospitais, escolas, instituições, onde há trabalho, onde há afazeres, né? Então, há uma vida pulsante. A gente está falando, né, de continuidade das relações de além-túmulo, onde a gente sabe que os nossos entes queridos, eles não se perderam para sempre, mas que a vida continua. E que a gente pode, sim, manter o nosso contato com eles, né, através da oração, quem tem uma mediunidade extensiva, através da comunicação, mas principalmente através do coração, do sentimento, da oração, dos sonhos. E quando a gente desencarnar, nós estaremos em contato com estes parentes que conviveram conosco e muitos outros que ficaram lá no plano espiritual torcendo por nós, na torcida, para que a gente pudesse aprender, para que a gente pudesse se desenvolver, nos inspirando bons pensamentos e bons sentimentos. Então, o ponto de vista da vida espiritual, né, ele nos dá a imortalidade da alma, a reencarnação, a visão de um Deus universal. Então, quando a gente analisa a vida sobre esse prisma, a gente vai encarar a dor de maneira diferente. A gente vai encarar o sofrimento de maneira diferente. Nós vamos nos esforçar não para os bens passageiros da Terra, que passam, mas sim por conquistar virtudes para o nosso espírito, virtudes eternas, que vão nos trazer felicidade, que vão nos trazer alegria, contentamento. Então, a gente vai estar nesse esforço constante do progresso. E essa visão da vida futura, né, foi o que robusteceu os apóstolos. Analisa os apóstolos antes do Cristo se apresentar para eles, depois da crucificação, e depois que o Cristo se apresentou para eles. Qual a diferença desses apóstolos que tomam a dianteira, que são fortes, corajosos, que passam por várias dificuldades? Analisamos a vida de Paulo antes de encontrar com Cristo a caminho de Damasco e depois que encontrou com Cristo, ou seja, quando teve a prova da imortalidade da alma. Analisemos ainda a vida, né, a obra dos mártires do cristianismo, que com a certeza da vida imortal foram para a arena, onde sacrificaram a própria vida, mas não estavam tristes, não estavam angustiados. Antes saudavam a Jesus, Ave Cristo,
os que vão viver para sempre te saúdam. Tal a força, a crença dessa vida pulsante, dessa vida, da vida futura, da certeza de que essa vida futura continua, né, que há essa vida. Então, esse era o estudo que a gente queria trazer aqui hoje. Eu vou ler aqui os comentários, deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo ainda postar, mas eu vou ler. Tá? Então, a Selma disse assim: esse conceito de sofrimento como kármico é o grande problema conceitual de algumas pessoas. Como disse o Dr. Bezerra, os irmãos sofredores são os anjos da caridade que nos ajudam a evoluir. E Renato comentou assim: a regeneração está seguindo o seu fluxo normal. Estamos mudando e melhorando dentro das possibilidades que espíritos em provas e expiações podem ofertar. Tá? Então, a gente agradece muito a esses comentários que enriquecem e contribuem muito com o estudo. Tá? Hoje foi o penúltimo estudo, né, dessa temporada. A semana que vem a gente tem nosso último encontro. A gente quer agradecer a oportunidade de todos, né, que a gente tem aprendido muito com vocês, com os comentários, com os estudos. Também estamos felizes com a retorno da Ludmila, né, que está se recuperando aí, graças a Deus está com a gente hoje, e vamos aproveitar e convidá-la, né, para fazer a oração de encerramento. Senhor Jesus, Mestre amado, obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos aqui perante os nossos irmãos espirituais, tendo a oportunidade de estudar junto, tendo a oportunidade de aprender junto a eles. Quantos ensinamentos, Senhor. Quantos exemplos maravilhosos. Nosso irmão Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, que nós possamos nos seguir por eles, nos basear por eles, Senhor, para fazermos sempre o bem, estarmos sempre atentos nas oportunidades que recebemos de auxílio, Senhor. Que não percamos uma só oportunidade de auxiliar os irmãos que vêm a nós, em busca de uma palavra amiga, em busca de uma atitude de amor, que nós possamos exemplificar o cristianismo em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus, a gente deseja a todos uma boa semana e que a gente possa se encontrar na semana que vem. Muita paz a todos.